Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Está começando a edição desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. Na política, as audiências de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro serão retomadas na próxima terça-feira, dia 9 de setembro, lá no STF. Enquanto isso, a gente segue monitorando as articulações políticas e todas essas informações. Inclusive, daqui a pouquinho nós teremos enquete aqui para, mais uma vez, realmente a gente ver a opinião de vocês. E, enquanto isso, nós temos um destaque do Poder 360 já na tela aí para vocês, porque Lula dará um botijão de gás a cada 2 meses a milhões de famílias. Esse gás do povo custará 5,1 bilhões para os pagadores de impostos em 2026, ano eleitoral, quando o petista tentará, então, o 4º mandato. Já no dinheiro, nós temos um outro destaque também aí do Poder 360, falando de empresários brasileiros cogitam até 15 meses sem comércio com os Estados Unidos. Nós temos, então, essa possibilidade, foi aventada por setores afetados pelo tarifaço, então, de 50%, e essa missão do setor industrial está em Washington, nesse momento, na tentativa de reverter essa sobretaxa. E no tempo, nós temos um destaque da Revista Oeste falando de ondas de calor e baixa umidade ainda atingem o centro-oeste com temperaturas próximas dos 40 graus Celsius ainda nesta quinta-feira, dia 4 de setembro. Daqui a pouco nós vamos detalhar essas informações também, mas já que nós falamos sobre o clima, já vamos para São Paulo conversar com o Sérgio Braga, dar boas-vindas para ele aqui na edição dessa quinta-feira. Braga, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira e conta pra gente como é que tá o clima aí na capital paulista. Uma onda de calor que está sendo prevista já está batendo aqui na capital paulista, 27 graus, deve chegar pelo menos aos 29 graus hoje. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. O tempo segue aqui com temperaturas em elevação. Uma tarde quente, mas começa já a apertar um pouquinho a questão da umidade do ar. Tanto é que o destaque da Folha de São Paulo traz exatamente essa informação. A máxima deve bater os 29 graus aqui na capital paulista e também o alerta para baixa umidade do ar, riscos com essa baixa umidade de incêndios, inclusive risco de queimadas, com alerta até mesmo emergência para o risco de queimadas. Praticamente o estado de São Paulo, todo ele está com esse alerta. Temperatura em elevação, por enquanto, nesta quinta-feira. Vamos ver se amanhã, sexta-feira, a temperatura vai permanecer nessa amplitude, né? Nesse patamar, né? Um tempo quente, praticamente começando a primavera no dia 22, mas a temperatura está bem agradável, mas está subindo, Fernanda. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouco a gente vai detalhar essas informações, daqui a pouco você volta conosco, mas para a gente começar muito bem a edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, já vou chamar aqui nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, representa a força de homens e mulheres que estão nos campos nesse instante, produzindo o nosso alimento e, claro, com essa mensagem que nós aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro. E agora sim, Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira está no ar.
E nós já começamos a edição dessa quinta-feira e, claro, chamando os destaques aqui dos nossos analistas para hoje, começando com Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista. Olha o Rio Uruguai aqui, ó. Estamos aqui, ó. Aqui é Santa Catarina, ali, ó. Rio Grande do Sul. E o Mercadão, Chicago segue na mesma. Já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. Continua sem China, lavouras americanas indo para as primeiras colheitas. Temos aí o Brasil plantando aí no Paraná, tudo pressionando. O Mercadão segue de lado. Leve pressão de baixa aqui no mercado brasileiro. Tudo isso nós comentaremos daqui a pouquinho no Tempo e Dinheiro, diretamente aqui é Chapecó, João Batista, mas divisa com o Rio Grande do Sul. Daqui a pouquinho diretamente aqui do oeste catarinense. Tá começando a chover, olha a chuva aí. Até daqui a pouco. Bom, no mercado do boi gordo, altas pontuais, preços praticamente estáveis. A primeira semana do mês de setembro está se comportando de olho no recebimento de salários, de olho também nas exportações que seguem com bom ritmo e continuam batendo recordes sucessivos. Daqui a pouquinho a gente traz as informações, cotações do mercado do boi gordo lá na B3, mas antes aquele giro. Na Bolsa de Chicago, Nova York, vamos acompanhar o que acontece com o café também na Bolsa de Londres. Primeiro, vamos por partes. Soja na Bolsa de Chicago, nesse momento, é negociada a $10, 26 mais 75, recua 0,41%. Milho também apresenta queda de 0,21% a $4, 16 mais 12. Trigo, $5, 16 e 12, 0,94 de queda. Café sobe em Nova York 1,04% a $3, 77,53. Açúcar cai 2% a 15,70 em Nova York. Algodão a 66,02, 0,29% de queda. Petróleo, $63 e 62, queda de 0,55%. Ouro a $3.605 e 97, 0,82% de queda. Tanto o dólar quanto o ouro, quanto o petróleo seguem nesse momento devolvendo parte dos ganhos, porque até então o mercado monitorava o número de vagas de emprego do setor privado lá nos Estados Unidos e também a possibilidade de um corte de juros na taxa de juros básicos da economia dos Estados Unidos. Esses números do emprego no setor privado já vieram bem abaixo daquilo que era esperado, mas mesmo assim continua o mercado monitorando essas informações. Quanto ao mercado cambial, vamos dar uma olhadinha como é que está o dólar nesse momento, 0,18% de alta a R$ 5,46 mais 10. Já o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, o índice Bovespa segue aos 140.351 pontos, sobe 0,35%. Quanto à soja na Bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha mais uma vez. Soja segue a $10, 26,63, o vencimento futuro novembro recua 0,42%. Café em Londres, descolado das negociações de Nova York, recua agora, está operando no lado positivo, agora cai 0,29% a $4.434 por tonelada. Esse é o café em Londres. E o café em Nova York, ao contrário, tem alta de 0,95% a 377,18. Vamos lá, mais uma vez, o mercado, agora sim, com as cotações do mercado do boi gordo lá na B3, altas pontuais, mercado praticamente com preços estáveis, tem negociações mistas, só porque o vencimento futuro dezembro apresenta alta, enquanto demais apresentam queda. Vamos lá. Setembro, 311,80 por arroba, recua 0,53%. Outubro, 319,55, 0,36 de queda. Novembro, R$ 326, 0,06% de queda. Dezembro sobe 0,14% a R$ 328,45. Mercado físico hoje teve duas praças em alta, uma apresentou queda, segundo a Scott Consultoria, 310,50 é a referência para São Paulo, Barreto e Araçatuba. Acima da referência de São Paulo está a região noroeste do Paraná, que tem arroba negociada a prazo, já descontado, a R$ 312. Marabá, no Pará, 290,50. Redenção, no Pará, 282,50. Daqui a pouquinho,
Isabela Zavati, Isabela Camargo comenta o mercado do boi gordo nesta quinta-feira, Fernanda. É isso mesmo, Sérgio Braga. Muito obrigada. Daqui a pouco você volta com mais informações. E dando continuidade ao tempo e dinheiro dessa quinta-feira, já quero chamar aqui uma manchete. O Gleidson vai colocar na tela para a gente acompanhar. Abre aspas, o velho não está bem, fecha aspas, diz Carlos Bolsonaro. Inclusive, nós temos um vídeo para ilustrar, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro segue em prisão domiciliar e nós temos um registro feito pela imprensa lá em frente à residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ontem o vereador Carlos Bolsonaro afirmou que o pai, Jair Bolsonaro, do PL, passa por dificuldades de saúde. O ex-presidente é réu no STF por tentativa dessa suposta trama golpista. E ele optou por não ir presencialmente ao julgamento. Aí, para reforçar, abre aspas, o velho não está bem, mas resiste, mesmo enfrentando soluços e refluxos constantes, fecha aspas, escreveu Carlos Bolsonaro em seu perfil também no X, no X, antigo Twitter também. Esse foi o posicionamento. E aí, o que a gente gostaria hoje, com a nossa enquete, a gente tem pedido aqui a opinião de vocês têm contribuído conosco nas nossas enquetes que são realizadas na transmissão ao vivo lá no YouTube. Hoje a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente, nós trouxemos 4 frases aqui importantes, vou explicar cada uma delas e a gente quer saber qual frase se encaixa melhor nessa questão do julgamento do Bolsonaro. E aí nós temos, então, vou pedir até para o Gleidson colocar na tela inteira, nós temos a frase 1, do Rui Barbosa, que é um jurista renomado também, jurista brasileiro, e ele fala: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Essa frase reflete a indignação e a preocupação com a corrupção e a injustiça em sua época e continua ainda a ser relevante nos dias atuais. Na frase 2, nós temos a canção ali, Valdir Soriano, cantor também, falando: eu não sou cachorro não para viver tão humilhado. A 3, aquela famosa frase que normalmente a gente usa com uma conotação positiva quando alguém faz aniversário, ele merece, mas nesse caso nós estamos perguntando ali, trazendo essa reflexão, o ex-presidente Jair Bolsonaro merece realmente essa condenação? E a 4ª frase foi dita por Jesus na cruz, no momento da crucificação, que ele diz então ao Pai: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que fazem. Então, hoje nós trouxemos 4 frases e aí você, qual é a sua opinião? Qual dessas frases se encaixa melhor no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? É só você votar. Lembrando, ontem, durante a edição do Tempo e Dinheiro, Sérgio Braga trouxe algumas pontuações importantes, porque realmente só serão contabilizadas as participações de vocês na transmissão do YouTube. Tinha muita gente participando também lá no Facebook, enfim, no Instagram, mas a gente precisa que vocês participem conosco na transmissão no YouTube. E aí, vocês precisam clicar lá também. Ontem também vi comentários, vocês enviando a opinião de vocês, mas precisa clicar na enquete e realmente votar. Então, a partir de agora, nossa enquete no ar, ao longo da edição também dessa quinta-feira, a gente vai atualizando essas informações e a enquete aqui junto com vocês, mais uma vez, a gente conta com a sua participação. E claro, dando sequência ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, nós temos o nosso tradicional convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. São 7 dias grátis para vocês participarem conosco das nossas comunidades. E como é que faz para participar? É fácil, é só enviar uma mensagem para esse número que está na tela a partir de agora, que é o 19998132915. São análises de mercado, são as informações
informações mais importantes para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. São os preços atualizados, os valores dos prêmios, informações importantes a respeito de clima e também do mercado. Então envie uma mensagem para esse número na tela novamente, 19998132915. Participe conosco e claro que nós estamos esperando todos vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, e agora nós temos o nosso Giro Rural aqui, que são informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, e também em outros importantes veículos de comunicação do nosso agronegócio brasileiro. Mercado de fertilizantes no Brasil tem alta de 10,5% no primeiro semestre, diz a Associação Nacional de Defensivos Agrícolas. As entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro totalizaram 20,14 milhões de toneladas no primeiro semestre. Floricultura brasileira cresce quase 10% e movimenta mais de 21 bilhões de reais. Com forte potencial de crescimento, diversidade produtiva e significativa participação social, a floricultura brasileira segue florescendo, literalmente e economicamente, como um dos segmentos mais vibrantes do agronegócio brasileiro. Suíno CPEA, preços do suíno vivo e da carne fecharam agosto em alta, aponta o levantamento do CPEA. Boi CPEA, preços do boi gordo e da carne têm se mantido praticamente estáveis, aponta o levantamento do CPEA. Oferta limitada sustenta cotações. Tomate CPEA, preços registram expressiva queda em São Paulo. O atacado paulistano registra entrada de tomate rasteiro de Goiás. E nós também seguimos aqui acompanhando as informações de política e economia no Brasil e também no mundo todo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. No Poder 360, investimento chinês no Brasil cresce 113%. Empresas investiram 4,18 bilhões de dólares em 2024, mostra estudo do Centro Empresarial Brasil-China. É o maior valor desde 2021. Na Folha de São Paulo, Putin diz que tarifas de Trump sobre o Brasil refletem relações entre autoridades e Bolsonaro. O presidente russo cita problemas na situação política brasileira. No Poder 360, CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, defende agro nos Estados Unidos enquanto o governo celebra números. A entidade que representa os produtores nega práticas desleais de comércio e reforça a conformidade legal e ambiental. Na Folha de São Paulo, ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, é condenado a 13 anos de prisão por causa do escândalo Odebrecht. Ele já havia sido condenado a 20 anos e 6 meses de prisão. E após escândalo e roubalheira no INSS, no Poder 360, Câmara aprova projeto que proíbe descontos em benefícios do INSS. A proposta ganhou força na casa depois da Polícia Federal revelar um esquema de desvios em aposentadorias e também roubos de benefícios. No Correio Brasiliense, Valdemar Costa Neto garante votos para aprovar a anistia a Bolsonaro. Presidente do PL calcula apoio de 300 deputados à proposta, que conta com a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Da Folha de São Paulo, Alcolumbre tem aval do STF para reduzir pena do 8 de janeiro. O Centrão quer que a anistia livre Bolsonaro da prisão. Partidos e Tarcísio de Freitas pressionam Mota a pautar também a proposta de anistia. No Correio Brasiliense, ministros do STF advertem que a anistia será declarada inconstitucional. Segundo os ministros, a possibilidade de uma anistia ao 8 de janeiro e que beneficie Jair Bolsonaro tem tudo para durar pouco e dificilmente entrará em vigor.
no poder nacional. Lula antecipa 2,2 bilhões de reais em emendas PIX para assegurar apoio no Congresso. Repasses atendem 429 parlamentares e representam 29% do total previsto para 2025. No Metrópolis, talha ferro, entre aspas, se tivesse denunciado antes, eu estaria morto. Ex-assessor de Moraes no TSE, Eduardo Talhaferro, diz que não poderia denunciar supostas irregularidades devido a risco de morte. E claro que sobre esse tema do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, nós temos agora editorial do João Batista Olive. É necessário a gente bater na mesma tecla, lembrar que nesta acusação contra Bolsonaro, até o momento, não surgiu nenhuma prova concreta contra ele. Tudo são indícios, suposições, frases, intenções, mas por isso, em cima dessa palavra intenções, que é o que está motivando o julgamento, quero recorrer aqui a um post, a umas frases colocadas hoje na internet pelo ex-ministro Almir Pazianotto, aqui de São Paulo. Diz Almir Pazianotto: é desnecessário ser doutor em direito penal para saber que não há crime sem o fato cometido pelo acusado. Meras cogitações retidas no terreno da imaginação não tipificam prática criminosa. A narrativa do Procurador-Geral da República ao acusar Bolsonaro não traz à tona fatos novos, nenhum fato, aliás. Tudo fica na esfera da imaginação. Isso é uma necessidade da gente estar sempre repetindo. A defesa de Bolsonaro colocou isso porque não há provas apresentadas, meras suposições, meros indícios pescados pela polícia de Alexandre de Moraes para fazer esse julgamento que vai ficar marcado na história do nosso país como um assinte, para não dizer outra palavra, assim, uma grave acusação ao bom senso da população brasileira. O que me surpreende é que tem muita gente acreditando nessas narrativas, nesse julgamento sem fatos, sem provas, porque as pessoas querem isso. O Brasil, como todos nós sabemos, está dividido pela ideologia. Mas aí me cabe uma pergunta. Tire a ideologia da frente e coloque o seu olhar para a janela da vida, dos fatos, a vida real. A pergunta que lhe cabe é esta, e você decide. A vida que você está levando nesse instante está melhor do que antes ou está pior? Essa é a colocação única que se faz, né? Olhando, por exemplo, a economia, veja o que está acontecendo com as nossas empresas estatais. Olha essa manchete, esse post, dizendo que o rombo nas estatais brasileiras, até o momento, tem esse quadro aí vermelho para o governo Lula. O Lula 3 só tirou dinheiro e não deixou as empresas em condições de solvência. É isso que nós estamos vivenciando. Então, de novo, aquela famosa pergunta: estamos vivendo num momento bom ou um momento crucial para o futuro das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos descendentes? Última pergunta para quem está professando a religião do petismo, do Lula. Qual é a marca que o Lula 3 está deixando até o momento no seu governo? Qual é? Né? Rombo nas estatais, inflação acima da meta, por exemplo, né? E nenhuma obra realizada no nosso país, a não ser a dívida monstruosa que nós estamos pagando. Afinal, 15% de juros não é por mero acaso, e também não é por mero acaso que esses 15% de juros estão impedindo o Brasil de crescer. Estamos estagnados, queira você ou não. Por ideologia? Claro, porque quem colocou Lula no poder é corresponsável por essa situação. Por isso é muito importante a gente voltar novamente as nossas vistas para esse julgamento, porque até o momento não apareceu nenhum fato novo. São apenas cogitações, apenas rumores, apenas indícios. Não há prova.
como disse Almir Pazianotto, não é necessário ser doutor em direito penal para saber que não há crime sem o fato cometido pelo acusado. Infelizmente, é nesse ponto que nós estamos vendo o julgamento de Jair Bolsonaro. A gente volta amanhã, Fernanda. Vamos em frente, João Batista. Inclusive, já vamos atualizar aqui a nossa enquete. Gleidson vai colocar aqui na tela para a gente, mas até esse momento aqui, 230 votos aqui, a participação de vocês. Hoje, conforme eu já expliquei no início da edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, um pouquinho diferente a nossa dinâmica, porque nós temos 4 frases importantes e aí a gente quer saber a sua opinião também, qual delas se encaixa melhor no julgamento de Bolsonaro. Qual é o intuito aqui? A gente trazer uma mensagem um pouco mais reflexiva nesse instante. Vamos lá, então. Qual dessas frases mais se encaixam no julgamento de Bolsonaro? A gente tem a primeira frase, que é do jurista Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, uma frase que ainda se adapta, né, aos dias atuais, com 48%. Nós temos como segunda opção, eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado. A gente tem, então, a canção, Valdir Soriano também está com 10%. Nós temos como opção 3, ele merece, ele merece, ele merece, com 6% nesse instante. E como última opção aqui, nós temos a frase dita por Jesus no momento da crucificação. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Nesse instante, com 37% dos votos ali em segundo lugar, continuem participando conosco, votando também. A gente quer saber a sua opinião a respeito do julgamento, então, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ao longo da edição dessa quinta-feira, nós vamos atualizando essas informações. Bom, dando continuidade aqui, outro assunto também que a gente segue acompanhando de perto ainda é a questão da dívida dos produtores gaúchos. E aí o que nós temos? Protestos na Expo Inter estão programados para sexta-feira. No caso, amanhã, dia da abertura oficial da feira, que acontece em Esteio, lá no Rio Grande do Sul. Ontem, o Lucas Scheffer, né, agricultor de Júlio de Castilhos, que sempre participa aqui conosco, está trazendo essas informações, atualizando realmente a questão das mobilizações lá no estado gaúcho. Ele conversou com o Sérgio Braga, mais um conteúdo exclusivo do Clube do TID, mas a gente vai acompanhar um trechinho dessa conversa a partir de agora. Eu sou agricultor, a gente é agricultor, a gente está fazendo o que pode para chamar a atenção do governo federal, governo estadual e principalmente os municípios também. Porque a gente tem que começar a cobrar dos nossos prefeitos e indo em cadeia até chegar em Brasília. E praticamente nesses 15, 16 meses que a gente tem de mobilização, é o produtor por conta própria. A gente fazendo vaquinha para ir para Brasília, para tentar falar com senadores, com deputados e o pessoal do governo, para mostrar a situação do estado aí, junto com as entidades também, e a gente não vê o mesmo esforço do governo estadual e dos prefeitos. São poucos, dos 497 prefeituras que a gente tem no nosso estado aí, uma meia dúzia aí de prefeito que abraçou a causa e está vendo o tamanho do problema. Então, essa manifestação é para cobrar também o governo federal, mas principalmente o governo estadual, né? A gente tem um chefe de estado para quê? Essa negociação, essa ida a Brasília, esse pedido de socorro que a gente tinha que encabeçar, que a gente tinha que estar fazendo era ele, não o produtor, né? A gente tinha que ficar aqui no estado, aqui, fazendo as manifestações, as mobilizações para chamar atenção, né? Não ir lá em Brasília negociar com o governo. Quem recebeu o voto para isso foi o nosso governo estadual aí. Claro que a gente vai acompanhar também esse assunto amanhã, na edição de amanhã do Tempo e Dinheiro. Bom, e aqui é Tempo e Dinheiro e agora nós vamos falar sobre o tempo. Antes das nossas manchetes aqui que nós vamos compartilhar com vocês, nós temos um vídeo do Amarildo Deliberale, ele que enviou uma foto ontem e hoje ele compartilhou conosco um vídeo lá direto da região de Novo Mundo, lá no estado de Mato Grosso do Sul, um amanhecer que é um verdadeiro espetáculo e é isso que a gente vai acompanhar agora. Dia 4 de setembro, João Batista, 5 horas e 15 minutos, ok. Dia maravilhoso, sol nascendo, já estamos jogando adubo aí na lavoura,
fazendo adubação aí já de fosfatagem na terra. Olha que dia maravilhoso, sol nascendo. Vamos em frente. Realmente lindo. Bom, e já que a gente está falando de Mato Grosso do Sul, nós temos um destaque aqui, Campo Grande News, falando de avanço de frente fria, muda o tempo em parte de Mato Grosso do Sul. O estado terá então chuva e ventos fortes e contraste de temperaturas que variam de 29 graus Celsius no sul até 38 graus Celsius na região norte. Enquanto isso, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o Agora RS falando de frente fria. Provoca chuva e risco de mais temporais lá no Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, nós temos ainda possibilidade de granizo e ventos acima de 80 km por hora. E claro que para ilustrar esse cenário e essa situação, nós temos um mapa também mostrando essa chuva lá no estado gaúcho. Aí nós temos alguns destaques, então. Região de Passo Fundo com mais de 30 milímetros acumulados, região de Santa Maria com 52,7 milímetros e a gente tem Porto Alegre com 37,3. Inclusive, nesse mapa que a gente está mostrando agora para vocês, tem até Chapecó, lá no oeste catarinense, com 69,1 milímetros acumulados também. E para a gente falar ainda de chuvas, né, no Brasil, a gente tem essa previsão estendida também, que a gente vai dividir até 16 de outubro, já na tela para vocês. Temos alguns destaques aí principalmente ali no estado de Mato Grosso, estado do Pará, esse azul no mapa falando de chuvas bem acima da média, então esse é um dos nossos destaques também. A gente tem o verde, tudo que está em verde no mapa são chuvas acima da média e a gente tem o que está destacado em marrom ali, grande parte ainda do estado de Mato Grosso do Sul, que nós falamos há pouco, com chuvas abaixo da média. Então esse deve ser o retrato de chuvas, né, para o Brasil até o dia 16 de outubro, mas claro que a gente vai seguir acompanhando essas informações. Enquanto isso, a gente atualiza a chuva para hoje com informações do IMET. Nós temos o mapa já na tela. O nosso destaque continua sendo a região sul do Brasil, principalmente o estado do Rio Grande do Sul, que segue com esse alerta de chuva muito volumosa para essa quinta-feira, mas nós também teremos possibilidades de chuva em Santa Catarina, também no Paraná, algumas localidades da região norte do Brasil e o litoral da região nordeste. E por falar em chuva, a gente vai ver como é que estão as chuvas nesse exato momento aqui no Brasil. Informações do NOAA, que são as imagens em satélite. E reparem o estado gaúcho nesse instante, bastante chuva em boa parte do estado do Rio Grande do Sul, mas nós também temos chuvas em Santa Catarina e também chuva no estado do Paraná. Então tá aí o nosso destaque, pelo menos para hoje. E claro que a gente também precisa saber como é que vão ficar as chuvas nos próximos dias e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Chuvas previstas para o Brasil do dia 4 ao dia 10 de setembro e conforme a gente acompanha na imagem, nós ainda teremos nesta semana muita chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul, principalmente hoje, quinta-feira e também sexta-feira, dia 5 de setembro, nós teremos chuvas no estado gaúcho. A partir do dia 6, sábado, essa chuva, ela se espalha principalmente no estado de Santa Catarina, onde a gente vai observar esse maior volume de chuvas e nós teremos também algumas chuvas no estado do Paraná. No domingo, essa chuva ela dá uma trégua na região sul do Brasil, mas a partir de segunda-feira nós vamos iniciar a próxima semana, dia 8 de setembro, com mais chuvas na região sul do Brasil, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. Nesse período, o nosso outro destaque é a região norte do Brasil, que também segue com chuvas. Além disso, nós vamos acompanhar ainda algumas chuvas também no litoral da região nordeste. A partir de quarta-feira, dia 10 de setembro, nós não teremos chuvas em boa parte do Brasil. E claro que para complementar essas informações, nós temos agora a participação do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra.
A gente já vai mostrar as informações do Coutinho também, informações importantes para complementar tudo isso que a gente tem falado ao longo desse bloco também. A gente já pode chamar o quadro do Coutinho? Então vamos acompanhar a partir de agora. Boa tarde, aqui no interior do Nordeste. Nessa faixa litorânea do Nordeste, aqui de Natal até o litoral sul da Bahia, sol, nuvens e chuva mais concentrado aqui, ó, entre a região de Alagoas e Pernambuco. E aqui no norte do Brasil, as pancadas normais de chuva, principalmente em Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. E nessa grande área, tempo seco. Começa a dar sinais de mudança aqui, ó, do dia 3 ao dia 17 de setembro. A chuva começa a ganhar corpo aqui na parte ocidental da Amazônia, pegando aqui a parte de Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Tu vê que ela começa a avançar aqui, ó, no centro-noroeste do Mato Grosso, todo o oeste do Pará, começa a espalhar um pouquinho aqui no Mato Grosso. As primeiras pancadas começam a aparecer no Goiás e Tocantins, Maranhão. Também aumenta aqui em São Paulo, Minas, e tá nessa faixa aqui continua com chuva boa. Mas o destaque mesmo é a chuva voltando lentamente ao centro do país. Já pode ter algumas pancadas perdidas em Goiás e Tocantins. Isso aqui é principalmente ali do dia 15, 14, 15, 16 para frente. Quando chegar a segunda quinzena de setembro, a chuva ganha mais corpo nessa região. E no sul do Brasil, chove bastante, ó. Vamos ter bastante chuva pegando aqui, principalmente o Rio Grande do Sul, passando aqui de 100, 150 milímetros, toda essa área aqui. Pode ter problemas para o pessoal das lavouras de inverno e de verão em relação ao excesso de umidade no solo. Dificulta tratamento, dificulta plantio, colheita, transplante, enfim, tudo que envolve mexer no solo, entrar com maquinário pesado, fica numa situação bem complicada devido ao excesso de umidade. Santa Catarina um pouco, Paraná melhora a chuva, Norte Paraná e Sul do Mato Grosso também dá uma melhorada, assim como Paraguai. Na anomalia nós temos o quê? Nos próximos 15 dias, acima do normal aqui no leste e nordeste, começa a ganhar corpo a chuva aqui nessa parte da Amazônia, aqui ainda fica abaixo do normal, principalmente porque nós vamos ter um período ainda de uma massa de ar mais frio e seca ali entre o dia 10 e 15, mais ou menos. Mas, de maneira geral, a gente vai começar a mudar esse padrão quando começar a avançar para o meio do mês e segunda quinzena de setembro. E aqui começa a entrar uma grande massa de ar frio, que vai pegar bem Argentina e Uruguai, avança já no Rio Grande do Sul. Para o pessoal ter uma ideia, nessa quinta-feira despenca a temperatura no Rio Grande e de quinta para sexta em Santa Catarina. Aqui em São Joaquim, na quinta pode passar de 20 e na sexta ficar entre 6 e 7, 8 graus a máxima. Então dá uma diferença bem acentuada. Esfria também no fim de semana aqui no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. O Paraná, essa parte aqui ainda não esfria muito nessa semana. Semana que vem sim. Semana que vem está prometendo um frio mais acentuado. Então nós vamos ter semana que vem, talvez ali entre os dias 12, 13, 14, risco de geada em áreas de plantio de verão ou plantio de inverno no Rio Grande do Sul, pontos de Santa Catarina e pontos do Paraná. O pessoal da fruticultura tem que ficar atento. A gente deve ter uma posição mais detalhada ali na previsão a partir de segunda a terça-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Muito obrigada, Coutinho. Bom, e antes do nosso intervalo comercial, de olho aqui nos comentários de vocês, várias participações, o Juliano, o Luiz Cacheta, o Miguel aqui também, falando na Cicobi, a taxa de juros 8%, o João Carmo, o Hamilton, que inclusive falou oeste de São Paulo, secura total, vento e vento, o Donizete aqui também participando conosco, e o Vanderlei falando, ó, muito quente, por aqui em Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Muito, muito, muito quente, muito vento. E será que dá uma chuvinha para nós? E todas as outras participações aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Lembrando que também aqui na nossa transmissão no YouTube nós seguimos com a nossa enquete, mas agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e nós voltamos na sequência aí sim com a participação do Vlamir Brandalize para a gente falar dos mercados de soja e milho. Então é um instante só. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais.
Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Estamos de volta com o Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Nosso assunto agora é o mercado da soja. Antes de chamar Vlamir Brandalize, vamos atualizar os preços lá na Bolsa de Chicago. Nós temos já o primeiro vencimento na tela para vocês, que é o novembro 25 a 10,27,50. Mercado com ligeira queda, quase ali próximo da estabilidade, 0,34%. Temos todos os vencimentos também já na tela para vocês. O setembro 25, então, a 10,08, caindo 8 pontos. O novembro a 10,27 com 25. O janeiro 26 a 10,46 e o março 26 a 10,61 com 50. Mercado caindo então entre 4 e 8 pontos. Temos as nossas referências aqui para a Bolsa Brasileira também B3. O novembro 25 a 22,63, caindo 0,53%. Enquanto isso, janeiro 26 a 23,01, caindo 0,52%. E o março nós não temos uma referência, segundo dia que nós não temos uma referência. Quem vai explicar para a gente essa movimentação, né, e trazer mais detalhes é Vlamir Brandalize. Então está na hora das notícias da soja com Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito boa tarde, Vlamir Brandalize. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. E chove no Rio Grande. Agora está chovendo aqui em Santa Catarina também. Tá chovendo, né, Vlamir? Eu estava até conversando com o Vlamir antes da gente entrar ao vivo. Falei, Vlamir, no teaser o senhor mostrou aí a chuvinha chegando em Chapecó. Continua chovendo? E aí falou, continua chovendo, né, Vlamir? Tá chovendo. Agora está firmando a chuva e aparentemente é uma chuva boa, né? Porque está bem carregado o tempo. Deve trazer bastante chuva aí durante o dia e a noite. E é isso que em muitas regiões o produtor também está esperando, né, Vlamir? Uma chuva boa, aquela chuva plantadeira. E aí, para a gente já começar, né, falando um pouquinho, antes da gente mostrar os preços, mas só para a gente mostrar um pouquinho desse cenário no Brasil, como é que tem caminhado o plantio, Vlamir? A gente falou ontem do Paraná, que está um pouco mais adiantado, mas em muitas regiões o produtor ainda esperando essa umidade. Inclusive, a gente tem um destaque do Notícias Agrícolas, vou pedir para o Gleidson já colocar na tela, porque a gente vai
vai comentar esse assunto, falando de soja. Nível de umidade no solo em Mato Grosso é o mais baixo nos últimos 10 anos e o produtor não pode iniciar o plantio logo após o fim do vazio sanitário. É isso, Vlamir? O produtor também está de olho nessa chuva plantadeira? Exatamente. Essa questão da chuva no Mato Grosso tá colocando um freio aí em boa parte dos produtores. O que a gente sente que alguns produtores que são de algodão, que plantam o algodão na sequência da soja, eles já estão fazendo plantio no pó aí, esperando que as chuvas venham na sequência. Aquele produtor tradicional do milho safrinha na sequência, está ainda esperando que venha a garantia de previsão, pelo menos, de chuvas. Então, o Mato Grosso ainda é bastante tímido nesse momento e produtores do Paraná e do Oeste estão com o pé no acelerador, porque está entrando mais uma frente de chuvas e o produtor vê que vai chover bastante. Então, automaticamente, ele quer plantar porque quer largar a safra aí na janela já no cedo, para depois ter uma boa janela do milho safrinha. Então, o ambiente do Paraná já está acelerado, o pessoal ali correndo com as máquinas no oeste, noroeste, aquela região ali que já está liberado, né? Por falar ainda nesse assunto, a gente tem um vídeo também, Vlamir, do Lucas Zinski, ele que é da região de Mafra, em Santa Catarina, aproveitando que o senhor está aí também, mas ele enviou um vídeo para a gente ali nos preparativos também, né? Palhada já para fazer plantio da soja na sequência. A gente vai acompanhar agora um trechinho desse vídeo. Vamos mostrar, Gleidson? Realmente, né, Vlamir? Os produtores estão a todo vapor, se preparando, quem pode já fazendo plantio de soja, para a gente iniciar com tudo essa nova safra também aqui no Brasil. Ali, que nem a região de Mafra, que nem a nossa região ali do sul do Paraná. Normalmente é a última liberada dentro do Paraná, é o sul do Paraná, que essa região de Mafra também está ali. Ele está passando o rolo, provavelmente o rolo faca, tá virando, né? Está tombando essa planta aí de cobertura, né? Tá vendo que tem uma massa muito boa e ele já está começando a preparar e começando com o pé direito, né? Com uma boa palhada que vem, né? Exatamente. Ô Vlamir, mas também não é só aqui no Brasil que a gente tem início de safra. Lá no Paraguai também, inclusive o senhor acabou de divulgar aqui, o Davi estava terminando de editar o vídeo, mas eu já queria mostrar, Gleidson, um vídeo também que o Vlamir compartilhou conosco, dessa abertura oficial, então, do plantio lá no Paraguai. Vlamir Internacional, gente. Vamos acompanhar também esse vídeo. Ó, pessoal animado. E tá chovendo lá no Paraguai também. Ô Vlamir, e como é que, só pra gente, já que a gente falou do início desse plantio também da safra lá no Paraguai, como é que se desenha essa nova safra também, a exemplo do Brasil? Tem uma expectativa de crescimento de área ou então de produtividade? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu acredito que esse ano o Paraguai vai colher uma das melhores safras da história dele, se não for a maior, né? A maior safra da história do Paraguai. O produtor está otimista, né, esse ano. As cotações em Chicago estão melhores do que era no ano passado, da safra passada. Né? O ano passado a safra estava trabalhando perto de $9, aí as cotações da soja, 9, 9,5. Hoje nós estamos 10,5 a 11, aí as posições da safra nova ali de maio, julho, né? Então a condição é melhor de cotação para o produtor do Paraguai. O clima está começando melhor. E o produtor aparentemente está mais otimista, deve ter um crescimento na primeira safra aí também. Hoje se fala em perto de 3.700.000 hectares na primeira safra, então eu acredito que o Paraguai pode ter condição de chegar perto de 12 milhões de toneladas e provavelmente é recorde histórico de safra por ali. A safra com otimismo do Paraguai nesse início de temporada do produtor, né?
Já anotado aqui para depois a gente acompanhar esses números. Ô Vlamir, e a gente olhando para Chicago, mais um dia de queda. Ontem nós conversamos sobre isso, você falando, Fernanda, não tem grandes novidades aí nos próximos dias. O mercado continua ali trabalhando em campo negativo, mas também não é nada muito expressivo. O mercado continua patinando, né? Ele veio, já é o terceiro dia, terceiro pregão, né? Que a semana começou na terça, quarta e hoje, todos negativos. Justamente porque temos condição de safra americana andando bem, maturação, já avançando a maturação americana. Safra brasileira, plantando, clima no Brasil, começando a trazer chuvas. São fatores importantes que limitam a cotação ali em Chicago nesse momento. Uhum. E o fator que pesa muito, continua faltando a China, né? A China não está comprando nos Estados Unidos, e isso acaba pesando, né? Hoje é um dia que a maioria das commodities também estão liquidando, em função do mercado financeiro. Então, as commodities estão sem notícias próprias e positivas, e ao mesmo tempo tendo o mercado financeiro aí pressionando um pouco, e isso acabou. A soja estava trabalhando até alguns minutos, alguma hora atrás, aí até 5, 6 pontos de baixa aí nos meses médios e longos, e agora está diminuindo as perdas, mas é mais um dia sem novidades e um mercado novamente levemente negativo, né? Ele ainda tem um espaço para cair talvez um pouco mais. Uhum. E a expectativa é que a gente feche a semana desse mesmo modo, né, Vlamir? Amanhã já é sexta-feira, não deve mudar muita coisa. Uhum. Não acredito que a China venha para mercado essa semana, então eu acho que não muda nada, vai continuar no mesmo jeito. Mas os fundamentos de médio e longo prazo são bons, né? Porque a safra 2025-26, ela vai ter uma produção provavelmente igual ou menor do que vai ser consumida. Então isso dá condição para a gente trabalhar as cotações bem melhores do que foi nesse último ano lá em Chicago. Ô Vlamir, vamos traduzir o preço aqui para o produtor. Vou pedir para o Gleidson colocar na tela, Gleidson, o valor do dólar também. A gente viu Chicago caindo, agora a gente vai ver a movimentação do dólar. Dólar com leve alta, 0,27% nesse instante, subindo, então a gente tem R$ 5,46. Como é que está a conta para o produtor brasileiro hoje, Vlamir? Olha, Fernanda, hoje o mercado abriu mais baixo que ontem, né? Hoje, em média, caiu 50 centavos nos balcões ao produtor. O dólar de manhã estava negativo, levemente em queda, agora ele começou a recuperar um pouco o fôlego. Chicago estava caindo mais. Agora à tarde, talvez algumas praças o balcão possa recuperar esses 50 centavos que tinha perdido de manhã e trazer aí uma pequena correção positiva, mas o mercado vai trabalhando uma semana de poucos negócios, né, Fernando? De segunda até hoje, nossa avaliação aí que foram negociadas 400 mil toneladas na semana. Então, esse é muito pouco, né? Dá a média de 100 mil toneladas por dia a nível do Brasil, quando que se a gente voltar aí no mês de julho, começo de agosto, a média passava longe de 500 mil por dia. Então, o ritmo dos negócios é menor, o produtor está segurando, esperando para vender para frente, e o giro nos portos também está calmo. Então, isso é uma semana que já veio desde o começo mostrado que não teria muita corrida de negócios, o mercado lá de Chicago não tem ajudado, e dólar também está aí nessa situação muito perto da estabilidade, também acaba não ajudando. O prêmio parou de cair, aparentemente, mas também não está trazendo fôlego aí para estimular as negociações. Então, nós voltamos aí a níveis de R$122, aí o balcão das missões, perto de 126,50, 127 ali perto do Porto Rio Grande, no balcão. Então, os níveis, eles estão, vamos dizer assim, comparado com as últimas 2 semanas, são os menores aí em 2 semanas ao produtor. E aquele que não tinha vendido antes, ele diz, se eu não vendi antes, vou esperar. Ele está mais ou menos nessa situação que está a questão das negociações. E aí, nesse caso, claro, o produtor acaba focando mais no trabalho do campo, que a gente vai começar plantio em muitas regiões daqui a pouco, acertando os últimos detalhes ali e olhando, claro, previsão climática, né, Vlamir? O produtor está se preparando, está treinando para o jogo, né? O jogo da safra começa daqui uns dias, né? No Paraná já começou e agora é preparar, né? Aquele que tem aquela massa de plantas aí, de cobertura, está rolando essas plantas, outros produtores estão
dessecando algumas áreas que são menor, de volume menor, todo mundo se preparando para fazer uma boa safra, né? E o que a gente está vendo é que, novamente, vamos ter um crescimento de área nacional, né? Então, caminhando para esse lado, o Brasil se preparando para mais uma super safra. Exato. Agora, esse é o cenário da soja. Vamos falar de milho também, Vlamir? Pedir para o Gleidson colocar os preços na tela. A gente começa a nossa referência com milho lá na Bolsa de Chicago. Setembro 25 a 3,96. A gente tem o dezembro 2025 a 4,17,75. Março 26 a 4,35,50. E o maio 26 a 4,45,25. Mercado com ligeira queda, literalmente, ali bem próximo da estabilidade. Aqui na Bolsa Brasileira, qual é a nossa referência para hoje? A gente tem o setembro, estava com leve alta, agora já mudou também. O setembro 25, então, a 65,20, o novembro 25 a 68,30, o janeiro 26, 71,47 e o março segue ali, ó, 73,25, mas o mercado também trabalhando em campo negativo. Vlamir Brandalize, uma semana um pouco mais fraca também para o milho. A semana do milho de lado, né? Porque a B3 ela tá ficando aí de 65 a 73, né? Não mudou muito os parâmetros desde a segunda-feira até agora. E a B3 também não está tendo motivação de estímulo de alta, né? Porque o mercado de Porto também não está conseguindo pagar mais, né? O dólar ficou mais estável na semana. E essa leve queda que está acontecendo agora lá em Chicago, ele traz uma dificuldade para repassar alguma correção positiva aqui dentro. Então a B3 está técnica, um dia técnico levemente negativo, enquanto o mercado de Chicago, ele está numa linha, hoje ele trabalhou já nos dois lados, ele tem um momento que estava mais positivo aí, as posições, e agora levemente negativo, não se sabe que rumo ele vai chegar no final do dia, porque agora, a partir de 1h30, é aquela mudança final aí dos day trade. Então ele já teve em queda no início, leve alta aí antes do meio-dia, agora está com leve queda. Pode ser até que ele acaba ficando aí no final aí levemente positivo. Mas o milho, ao contrário da soja, não mostra muito espaço de baixa lá em Chicago, mesmo que a safra americana está indo bem, porque os fundamentos do milho são muito fortes e positivos, né? Tem um déficit muito grande esse ano, o ano que vem vai seguir com déficit entre a produção e o consumo, e aí o milho mostra potencial de valor bem melhor para o ano que vem do que está agora. Então, o milho está seguindo nessa lógica. Aqui no Brasil, os negócios com milho também estão muito lentos. O mercado de Porto aí, 65, 66 reais, não está estimulando a pressão de venda. E os vendedores estão esperando mais. Então, é mais ou menos nessa linha. Poucos negócios no mercado interno. Chicago também tentando se segurar, não consegue subir, mas também não quer cair. E a B3 banho-maria aí, né? Esperando demanda, porque tanto o setor de ração como de etanol continuam muito lentos em compras agora. Está esperando, né? Porque a colheita hoje deve estar perto de 99% da safrinha e ainda está entrando algum milho nesse momento de lavouras tardias. Então, ainda tem alguma colheita para fazer, a maior parte já fechou, mas o setor industrial trabalhando com quem tem em casa, né? Com o milho que está em casa. Uhum. Comercialização do milho segunda safra avançou alguma coisa essa semana, Vlamir? Olha, a comercialização está avançando mais lentamente, né, do milho. Ela não consegue evoluir muito, né? Nós estamos aí talvez com 56% da safra negociada, mas o normal seria lá perto de uns 65% nesse momento. Então está atrasada a comercialização do milho e o produtor vai segurando, né? Tem produtor que não vendeu nada do milho safrinha, está esperando que tenha alguma evolução para frente. E tem muito produtor de milho que diz, ó, eu vou vender o milho só lá no começo de janeiro, quando eu chegar na boca da colheita da soja, porque daí eu libero o espaço do armazém para entrar a soja. Então tem esse estilo de produtor também, em função daí do ano fiscal, né? Sim. Jogar o faturamento do milho para o ano que vem. Exatamente. Agora, Vlamir, a gente tem visto também, né, essa chuva, muita chuva lá no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem chuva também no estado de Santa Catarina. Essa chuva veio para ajudar o milho, agora já falando da safra de verão? Veio para ajudar, né? Agora está avançando o plantio do milho verão. A nível nacional, provavelmente até o fim da semana já vamos estar com uns 30% dele plantado. Rio Grande do Sul acima de 40% plantado. E vai evoluindo.
E havia uma expectativa de uma queda grande na primeira safra de plantio, e agora a gente está vendo que o produtor está olhando com até um pouco mais de otimismo no milho, talvez não caia tanto. Então, nesse ritmo que a gente está vendo o milho, muitos que a gente está conversando aqui em Santa Catarina, ontem tinha produtores ali da região de Vacaria, região tradicional de produção de milho, hoje também tem produtores do Rio Grande do Sul por aqui, apontando que talvez não caia tanto a área. O pessoal está um pouco mais otimista com o milho do ano que vem, muito mais otimista que o milho que foi atual. Uhum. Para a gente encerrar, Vlamir Brandalize, orientação para esse produtor de milho, o que ele deve estar atento? Olha, aquele que não quer correr risco faz uma proteção contra a queda da B3. Sim. Porque o que o mercado está mostrando é que o milho vai valer mais. Outubro, novembro, dezembro vai valer mais que o milho de agora, de setembro. Né? Uhum. Inclusive, ó, Gleidson colocou na tela, coloca de novo, por gentileza, Gleidson, assessoria de investimentos do TID, que é o Fernando Sofiati. Se você tiver dúvida, quiser saber como é que funciona, qual que é o valor dessa operação, é só enviar uma mensagem então para esse número na tela, que é o 199-7110-8610. Então, para você também não perder dinheiro e saber certinho quais são esses valores e como é que funciona tudo isso. Vlamir Brandalize, só antes da gente encerrar aqui, eu me despedir do senhor, temos um pedido especial. O Ângelo Gadens falou aqui, ó, no nosso chat da transmissão do YouTube, fala do feijão preto. Mas feijão preto é assunto para amanhã, né, Vlamir? Com o nosso sextou. Amanhã é dia de feijão e arroz, vamos deixar para amanhã. O feijão começou a dar os primeiros sinais positivos, ele vinha muito fraco. Amanhã nós contamos aí a situação do feijão. Então tá bom, Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação. Amanhã o senhor conversa conosco de Chapecó, de Antônio Olinto. Onde o senhor vai estar amanhã? Amanhã nós vamos estar em Palmas. Palmas já é Paraná. Em Palmas. Ah, Palmas ali no Paraná. Então... Palmas do Paraná, não Palmas do Tocantins. Então tá bom, Vlamir Brandalize, obrigada pela sua participação. A gente espera o senhor amanhã aqui então no Tempo e Dinheiro. Até amanhã, um grande abraço a todos e que venha a chuva para todo mundo aí. Suba a chuva para o Brasil afora. É isso aí, esse que a gente está acompanhando também. Obrigada, Vlamir. Até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Bom, dando continuidade aqui ao Tempo e Dinheiro, para a gente fechar as commodities lá na Bolsa de Chicago, vamos aos preços do trigo lá no mercado internacional. Nesse instante, nós temos o setembro 25 a R$ 4,99,50, o dezembro a R$ 5,18,25, o março 26 a R$ 5,34,50 e o maio 26 a R$ 5,45,25, mercado caindo entre 3 e 4 pontos lá na Bolsa de Chicago, assim como a gente viu o milho caindo também, soja trabalhando em campo negativo, mas conforme informações do Vlamir Brandalize, um dia técnico ainda para as commodities, a gente vai seguir de olho também. Bom, e agora nós temos o nosso acompanhamento de safra com Alexandre Gazola, direto de Cristalina, lá no estado de Goiás, dando informações importantes aos produtores, principalmente aos que estão ali esperando essa chuva plantadeira, para a gente realmente dar largada e início à nova safra de verão. Então é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, falamos aqui de Cristalina, Goiás, uma área de pivô, né? Estamos fazendo algumas avaliações para o que os próximos dias a gente quer plantar, né? Então agora a partir do dia 15, dia 20, muitas regiões aí abre teoricamente o plantio, legalmente o plantio. O que a gente precisa para abrir na prática? Umidade no solo, condições favoráveis. E você, produtor, muito cuidado com esse início, porque a gente tem um risco muito embutido nessa pressa inicial, nesse plantio, em condições que ainda não tem uma estabilidade climática, né? Olha que cenário bonito aí de pôr do sol, né? Então é muito importante isso, né? Estabilidade de umidade no solo. E esse momento inicial nós não temos isso. Então é importante nós termos isso. O que eu estou avaliando aqui? Nós estamos avaliando temperatura do solo, né? Estamos aqui com o termômetro, né? Fora da palha, 23 a 26 graus, na palha, 22, 23. Isso que hoje aqui ficou nublado, o clima ficou agradável, né? Sabemos que no Cerrado nós temos picos aí de até 40 graus no solo. Então, aí na sua lavoura, como que está a temperatura do solo? E lembra que esse termômetro é muito barato. E isso aqui, ó,
Pega o termômetro, chama termômetro culinário, procura na internet aí. Introduz no solo na profundidade que vai a semente ou a planta, como eu vou fazer aqui, ó. Vem aqui, introduz o termômetro em pé, ó, e avalia a temperatura, né? O que a gente vê nessa área? Uma área de feijão, e a área de feijão não sobra muita palha depois, né? Qual que é o risco aqui, né? Escaldadura, porque essa região é muito quente aí no estabelecimento, né? E como no início a gente tem pouca umidade, então a gente tem um risco de temperaturas muito altas. A gente continua tendo depois, mas com estabilidade de umidade no solo, a gente ameniza a temperatura no solo. E automaticamente a umidade relativa que está baixa, ó, está até difícil respirar aqui no entorno, em torno de 30, ela tende a aumentar. Então minimiza os efeitos de anelamento na planta de soja, né? Soja, feijão sofre com isso. E o calor também pode limitar o crescimento e o calor também pode abortar cotilédone, dar dano em cotilédone, lesões aí bem oportunas. Então, nosso ambiente está aqui esperando a semente. Como é que está a escolha da semente? Como é que está o tratamento? E a decisão de botar a semente no solo é muito importante. Então, pense nisso. Cuide da temperatura, avalie a umidade do solo. Aqui não tem umidade, o solo está um pó aqui. E está bem compactado. Então, isso é critério. Dê o melhor ambiente para a semente, que ela vai cuidar do seu bolso, vai produzir bem. Grande abraço aí do professor Alexandre Gazola, doutor Sementes. Muito obrigada, Gazola. Informações importantes aos produtores que estão aí se preparando para a nova safra de verão aqui no Brasil. Antes de devolver aqui para o Sérgio Braga, vamos atualizar a nossa enquete de hoje, que está acontecendo aqui na nossa transmissão no YouTube, já na tela para vocês. Até esse momento, 470 votos. Hoje a nossa dinâmica é um pouquinho diferente, a gente já explicou aqui, mas se você está chegando agora, hoje a gente veio com frases, na verdade, reflexivas, para a gente ver qual delas se encaixam no julgamento de Bolsonaro, segundo a sua opinião. Então vamos lá. Qual dessas frases mais se encaixam no julgamento de Bolsonaro? A gente tem a primeira frase: de tanto ver triunfar as unidades, de tanto ver crescer as injustiças, que realmente é a frase do Rui Barbosa, renomado jurista brasileiro, nesse instante com 50% dos votos. Como segunda opção, nós temos a canção do Valdir Soriano, Eu Não Sou Cachorro Não, para viver tão humilhado, está ali com 10% dos votos até esse momento. Em terceiro lugar, Ele Merece, Ele Merece, Ele Merece, ali com 8% dos votos. E ali a quarta opção, nós temos essa frase que foi dita por Jesus no momento da crucificação, falando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, com 32%. A gente conta com a participação de vocês, ainda dá tempo de vocês participarem conosco. Então nós temos essa enquete para hoje. E claro que nós queremos saber a sua opinião. Qual dessas frases mais se encaixam no julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil? Lembrando que as audiências serão retomadas na próxima terça-feira, dia 9 de setembro, lá no STF. Mas até lá, a gente vai acompanhar todas as notícias desse julgamento, que é histórico. Bom, e agora sim, vou devolver para Sérgio Braga, porque agora nós temos as notícias de Hortifruti. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o Hortifruti. Com a apuração do CPE, apoio da LS Tractor, começamos sempre pelo preço do leite pago ao produtor. Dessa vez na tela, nós vamos acompanhar o preço do leite ao produtor da Bahia, captado no mês de julho, pago agora. A média ficou lá no estado a R$ 2,53 mais 74 litros. Ovo branco em Recife, a caixa de 30 dúzias, a R$ 152,11. 11 centavos. Batata, padrão Ágata, especial beneficiador de Brasília, também a região, saco de 25 quilos, a R$ 36,67. Cenoura inverno A lavada, caixa de 20 quilos, no Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, ao beneficiador, R$ 26,50. Manga Palmer, ao produtor, o quilo, no Vale do São Francisco, a R$ 1,80. Lembrando, mais uma vez,
A apuração é do CPEA, apoio da LS Tractor. E hoje temos o destaque da LS Tractor. Toda quinta-feira é dia de destaque. E hoje o Astor Kilp mostra a versatilidade, os diferenciais do MT2 27, que é a solução para os pequenos produtores. Acompanhe todos esses detalhes no destaque de hoje da LS Tractor. Para você que é um pequeno produtor de hortaliça, produtor de grãos, produtor de pecuária leiteira, a LS Tractor tem a solução para a sua necessidade de mecanização. É esse trator, o MT2 27. Um trator de 25 cavalos, com eixo dianteiro 4x4, com excelente esterçamento de 55 graus, um trator muito bom de manobra, mas a grande cereja do bolo desse trator, para essa atividade intensiva aí na sua propriedade, é a transmissão com sistema de reversão. Você faz a frente e ré nessa alavanca, uma transmissão de 12 velocidades para frente e 12 velocidades para trás. Uma transmissão do mesmo porte das transmissões utilizadas aí em tratores de 100, 150 cavalos, num trator de 25 cavalos. LS Tractor traz ao mercado brasileiro a solução para a pequena propriedade. A Fernanda Custódio disse que gostaria de uma série especial cor-de-rosa para ela e outras produtoras rurais. Mas vamos lá, vamos seguir adiante, porque hoje também tem mercado da mandioca. As informações sobre o mercado, sobre o segmento, com Fábio Isaías Felipe, direto do CPEA. Vamos lá, Gleidson. Mercado de mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Olá, mercado de mandioca. Nesta semana, o que estamos observando de fato é aquela diminuição na oferta que a gente já vinha acompanhando há algum tempo. Este cenário muito em função da retração dos produtores por conta da baixa rentabilidade e também o clima. O clima seco em algumas regiões tem dificultado e muito o avanço da comercialização. De segunda-feira até hoje, nós estamos observando altas ocorrendo em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA e, ao que tudo indica, deve ser uma semana de altas um pouco mais expressivas do que aquelas que a gente já vinha observando. O mercado dos derivados também vem mais aquecido. No caso da fécula, está havendo mais negociações, ainda sem uma recuperação tão intensa nos preços, mas o ponto central é melhora na liquidez. Não diferente tem sido o mercado de farinha. Com a reposição de estoques no atacado, o escoamento tem sido melhor nas regiões paranaenses e também no estado de São Paulo, e isso ocasionando também valorizações. Então, de modo geral, o que estamos observando é uma recuperação dos preços na cadeia, que possivelmente deve se refletir na média desta semana. E assim eu volto com vocês na próxima segunda-feira para relatar os fechamentos dessa semana. Mercado de mandioca. Oferecimento SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná. Fernanda Custódio, com você em Campinas. Obrigada, Sérgio Braga. E eu gostaria, sim, do trator rosa, tá? Só para a gente deixar claro aqui. Bom, antes da gente ir para as notícias do café, vamos atualizar mais uma vez a nossa enquete, já que a gente entra aqui, né, quase encerrando a edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, mas ainda dá tempo de você deixar o seu voto. Terminamos as duas últimas enquetes aqui com mais de 500 votos. Será que a gente vai conseguir hoje também? Nós temos até esse momento 494 votos. Hoje a dinâmica é um pouquinho diferente, nós trouxemos 4 frases
para vocês aqui, para vocês realmente analisarem e ver qual delas se encaixa melhor nessa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só reforçando, então, a primeira: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, é uma frase do renomado jurista brasileiro Rui Barbosa. Em segundo lugar, nós temos Valdir Soriano com "Eu não sou cachorro não, hein, para viver tão humilhado", ali com 9%, a primeira de Rui Barbosa com 51%, nós temos ali na terceira posição "Ele merece, ele merece, ele merece", com 8%, e nós temos na quarta posição a frase dita por Jesus na crucificação: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem". Nós temos ali, está com 32% nesse momento. Ainda dá tempo de vocês participarem conosco até o final da edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira. Nesse momento, 499 votos. Falta só mais um para a gente atingir a nossa meta aí, pelo menos para essa quinta-feira. Conto com a participação de vocês. Bom, mas agora nós vamos falar das notícias de café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. A gente já vai começar aqui com as cotações. Primeira delas, do café robusta, lá na Bolsa de Londres. O vencimento referência nesse momento é o novembro 25 a 4.427 dólares por tonelada. Mercado caindo 0,45%. Agora a gente vai para a Bolsa de Nova York falar do café arábica. A nossa referência nesse instante é o vencimento dezembro 25 a 375. Mercado subindo, leve alta, 0,37%. Lembrando que a gente fala centos de dólar por libra peso. Temos todos os vencimentos também lá na Bolsa de Nova York. O setembro, então, a 384, com 0,32% de queda. Já o dezembro, 375,25. O março, 26, a 362,85. E o maio, 26, a 352,20. Somente a posição mais curta ali, o setembro, em campo negativo, e as demais ali trabalhando, as mais longas, trabalhando em campo positivo. Mas claro, antes de chamar Bruno Labs, café aqui na Bolsa Brasileira B3, dezembro 25 a 462, subindo 0,43%. E o março 26 a 458,05, subindo 0,45%. E agora sim, esse é um assunto para Bruno Labs. Olá, amigo cafeicultor! Você está bem? 4 de setembro... E o fechamento de ontem deixou o mercado num ponto de indefinição. Por quê? Ou no ponto onde ele parou, ou ele pivota e volta a subir, ou volta a cair mais. Um ponto completamente de indefinição. As altas registradas ontem, pessoal, muita gente comemorou as altas, mas elas foram muito acanhadas, tá? Faltou força compradora mais firme no ponto onde estão os cafés. Ele até chegou a subir mais durante o pregão, devolveu boa parte e terminou bem aguinha de salsicha, tá? Eu lembro que ainda nós temos bastante gordura a ser queimada para ambos os cafés após as altas fortes que nós tivemos registradas na semana passada. Portanto, sem desespero, pois ambos podem sim testar seus atuais suportes. E se rompê-los? Bom, não seria o fim do mundo, mas quais são estes suportes, pessoal? 365 para o Arábica e de 4.300 para o Conilon. E Bruno, se ele pivotar para cima, quais são as resistências? 385 para o Arábica e de 4.500 para o Conilon. Pessoal, o café está encaixotado neste momento na bolsa, ok? Aumenta muito a ansiedade nesses momentos, pois a sensação é de uma oportunidade de venda perdida, né, pessoal? E eu entendo este sentimento. Mas eu não vejo desta forma, tá? Eu vejo que as baixas fazem parte de uma dança natural do mercado e que até a próxima safra o mercado é de uma oferta muito baixa de café. E isto, na minha opinião, já fala por si só.
Gostou do conteúdo? Me siga nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigada, Bruno Labs. Até amanhã. E para a gente encerrar aqui as informações do mercado do café, nós temos um último destaque aqui do Notícias Agrícolas, inclusive uma entrevista feita pela equipe do Notícias Agrícolas falando de exportações brasileiras de café para os Estados Unidos recuaram aproximadamente 50% durante o mês de agosto 25. Essa informação ela foi dada ao Notícias Agrícolas pelo Márcio Cândido, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do Secafé. Então tá aí também mais uma informação importante para a gente complementar e trazer esse cenário que é tão importante para você, cafeicultor. E agora sim, nosso assunto é pecuária, então nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. Primeira semana do mês de setembro vai caminhando para um resultado de estabilidade nas cotações do mercado físico, uma alta e uma queda, né, uma oscilação no mercado futuro lá na B3. O fato é que altas são pontuais e o mercado segue com preços estáveis nesse comecinho do mês de setembro. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações mistas. Até mesmo novembro, que estava no lado negativo, agora sobe um pouco, bem próximo da estabilidade, mas mudou de direção. O setembro vem a 311,90, a queda de 0,49%, arroba para outubro 319,80, 0,28% de queda, sobe o novembro a 326,30, 0,03% de alta. Dezembro, 328,70, 0,21% de alta. Mercado físico, a Scott apurou hoje entre as 32 praças pesquisadas, 2 altas, 1 queda, referência em São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo, mantém-se nos 310,50, já descontado, 312 no aprazo, a referência para o noroeste do Paraná, Marabá no Pará 290,50, Redenção 282,50. Mais 4 praças de comercialização na sequência, está aí, 290,50 em Paragominas, região sudeste de Rondônia 276, Tocantins ao sul 285,50, Tocantins ao norte 290,50. Vamos saber detalhes sobre o mercado do boi gordo. Vamos direto ao CPE, porque tem a participação da Isabela Zavatti. Boa tarde, Isabela. Olá, boa tarde. O mercado de negociações ainda segue estável e com preços firmes. Esse cenário tem sido observado desde o início da semana. E o motivo é o fato da demanda no mercado spot não estar forçando novas altas. Isso está muito atrelado ao fato de frigoríficos estarem abatendo animais que foram negociados em forma de contrato. Além disso, as escalas de abate nas regiões também estão ditando o ritmo das negociações. Em algumas regiões, então acompanhadas pelo CPEA, as escalas estão em torno de 14 e 16 dias, em outras aí no prazo de 7 dias. Ontem, quarta-feira, nós acompanhamos que houve uma melhor liquidez, mas o ritmo ainda foi um pouco lento. No estado de São Paulo, negócios foram acompanhados nos 310, 315 e 320. E o indicador CPE-Exalc fechou a 313,40. No mercado da carne com osso, nós acompanhamos uma ligeira alta, resultado então de uma venda mais aquecida. E a carcaça casada bovina fechou a 21,51 kg à vista. Seguimos aqui então acompanhando as movimentações do mercado. E amanhã voltamos com mais informações. Boa tarde a todos! Boa tarde, Isabela, toda a equipe do CPEA. Vamos para o bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, seguimos com preços andando de lado e firmes para a arroba do boi gordo. O que a gente observa é que os negócios acontecem aí de forma compassada e a oferta restrita que vem ditando aí o ritmo em relação aos preços, e dando firmeza para a arroba do boi gordo.
Do lado da demanda, apesar do ritmo ainda lento, tanto no varejo como no atacado, os preços também seguem firmes e a gente deve observar aí uma melhora na movimentação nos próximos dias. E essa firmeza em relação ao mercado do boi gordo vem colaborando aí para maior busca para as categorias de reposição. Principalmente, a gente observa aí uma maior busca pelas categorias mais zeradas. Então, junto à oferta restrita, né, isso também colabora para preços firmes para o mercado de reposição também. Então, considerando esses primeiros dias de setembro, né, o preço médio desses primeiros dias para a Praça de São Paulo, enquanto a arroba do boi gordo teve alta de 1,6%, o boi magro teve alta de 1,2% e o bezerro alta de 0,6%. Toda essa relação aí comparado, né, com o mês anterior. Então, considerando esses preços médios, atualmente são necessárias 13,31 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro, e esse valor é 0,4% menor que o mês anterior, e são necessárias 8,8 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro, que representa aí uma queda de 1%. Então, considerando esses primeiros dias de setembro, o pecuarista que faz a engorda, ele ganhou o poder de compra em relação às categorias de reposição na comparação mensal. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Bom, só para poder finalizar esse assunto pecuária conosco nesta edição, o Toninho Viana, de Sapezal, mandou algumas imagens para a gente, mostrando a boiada indo para o confinamento. Veja só. Belíssima imagem enviada pelo Toninho Viana de Sapezal conosco aqui nessa edição do Tempo e Dinheiro, a quem eu agradeço. Bom, e antes de passar para a Fernanda, nós temos ainda um minutinho, já vamos para o encerramento da enquete de hoje. Eu reforço, tem muita gente participando conosco pelo YouTube, mas você que nos acompanha pelo Facebook, pelo site oficial do Tempo e Dinheiro, pelo site de Notícias Agrícolas, deve votar no site, deve votar no YouTube, para que sejam computadas as suas participações, o seu voto. E a enquete de hoje, que daqui a pouquinho já está com o resultado finalizada, qual dessas frases mais se encaixam no julgamento de Bolsonaro? Portanto, a primeira de Rui Barbosa, de tanto triunfar as incertezas, enchendo a tela para a gente, Gleidson, para que a gente possa mostrar exatamente, né, a questão número 1 do nosso jurista referência aqui no Brasil, Rui Barbosa. Também tem a segunda, eu não sou cachorro não, tem a terceira, ele merece, e a frase aí, a quarta, de Jesus, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Por enquanto, 522 votos. Dá tempo ainda, Gleidson? Vamos encerrar? Na sequência, vamos fazer o encerramento desta enquete de hoje. Lembrando, mais uma vez, você que nos acompanha nas outras mídias sociais e até mesmo pelo Facebook, pelo site do Tempo e Dinheiro, vá lá, dá tempo ainda de computar o seu voto, a sua participação é muito importante. Fernanda, volto com você no estúdio. É isso, Sérgio Braga. Enquanto a gente encerra a nossa enquete de hoje, a gente vai acompanhar um vídeo especial também, Antônio Cabreira, falando sobre o Brasil, né? O maior exportador de carne de frango, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. E para você entender a força do agro brasileiro, se você pegar o segundo colocado, os Estados Unidos, o terceiro colocado, que é a Europa, somar o segundo e terceiro, eles não dão um volume de frango do que o Brasil exportou no ano passado. E o interessante é que a carne de frango hoje, ela já é a segunda carne mais consumida no mundo, perdendo apenas para a carne suína. Mas ao que tudo indica, nos próximos 2 anos, a carne de frango ela vai ser a carne mais consumida em todo o mundo.
até porque ela não tem nenhum tipo de restrição religiosa, ela utiliza pouca terra, ela é uma carne praticamente sem nenhuma restrição a nível global. Então, ao que tudo indica, daqui 2 anos ela vai ser a carne mais consumida em todo o mundo e o Brasil vai ser o maior supridor dessa carne. Agora, o que é interessante para você entender a tecnologia que tem por trás do agro brasileiro? Eu estou aqui numa planta da cooperativa Lar, no Paraná. Essa planta aqui, ela abate mais de 500 mil frangos por dia. Então o volume de animais que circulam aqui é muito grande. E essa planta, ela está começando a ter um sistema de inspeção por inteligência artificial. O que você está vendo aqui, ó, isso aqui é um sensor que ele está olhando a carcaça desses frangos e ali no fundo você vê uma câmera. E aquela câmera, ela está olhando essa carcaça. Ali atrás você tem outra câmera. Uma câmera olha pela frente, outra olha por trás. E ela está conseguindo analisar se tem alguma hematoma, se tem alguma coisa que pode afetar a qualidade dessa carcaça. Isso é mandado por um programa e todos esses 500 mil animais, eles são fiscalizados, inspecionados por essa câmara, por inteligência artificial. Isso aqui vai ajudar o criador, porque aquele criador que tiver uma carcaça que seja melhor, que seja sem calo nos pés, que seja sem problema nas vísceras ou qualquer tipo de hematoma, ele também vai receber uma remuneração melhor. E também essa automatização, ela vai ajudar no controle de qualidade. Então aqui do Paraná, da cooperativa Lar, você tem uma pequena ideia de toda a tecnologia que tem por trás do frango que você come ou de qualquer proteína animal e vegetal que o Brasil produz e alimenta o mundo. Informações importantes também. Agora sim, para a gente encerrar a edição do Tempo e Dinheiro dessa quinta-feira, já temos o encerramento da nossa enquete. Vou chamar até Sérgio Braga também para participar aqui comigo. A gente tem então, Sérgio, 528 votos. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Então, qual dessas frases mais se encaixam no julgamento de Jair Bolsonaro? A gente tem como a vencedora ali de tanto ver triunfar, de tanto ver crescer as injustiças, com 51%, foi a opção mais votada. Lembrando que essa frase é do jurista Rui Barbosa. Em segundo lugar, ficou a frase de Jesus dita na cruz, no momento da crucificação: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, com 31%. Na sequência, Valdir Soriano com Eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado. E em último, com 7%, a gente tem Ele merece, ele merece. Então essa foi a nossa enquete de hoje, uma enquete um pouco mais reflexiva para a gente realmente repensar essa questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser retomado então na terça-feira, né, Sérgio Braga? Exatamente, se somar todas as 3 primeiras alternativas, né, você tem ali 93% criticando indiretamente essa situação que acontece no país no julgamento de Jair Bolsonaro. E com uma constância praticamente em todas as enquetes, em torno de 5% até 7%, aqueles que dizem que Jair Bolsonaro deve ser condenado, ele merece, Isso já tem sido uma constante em todas as enquetes que a gente percebe e tem lançado aqui no Tempo e Dinheiro. Pelo menos 5% a 7% dos nossos ouvintes, telespectadores, acompanham e torcem contrário para Jair Bolsonaro, para essa questão toda do julgamento do ex-presidente pelo STF, viu, Fernanda? É isso mesmo. Sérgio Braga, então, muito obrigada. Mais uma quinta-feira, mais uma edição aqui em parceria do Tempo e Dinheiro. Amanhã a gente está de volta. Obrigada, viu, Sérgio? Obrigado a todos, boa tarde, até amanhã. Até amanhã. E muito obrigada a todos vocês que acompanharam mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Amanhã tem mais informação e claro que nós esperamos vocês. Até lá. Tchau! O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro,
para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.